Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das plantas, ao estudo da botânica e nessa aula nós vamos entender um pouco sobre o ciclo de vida das plantas, sobre os ciclos reprodutivos das plantas. Então, vamos lá. Então, a gente estudou que existem 4 grandes grupos de plantas, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E cada um desses grupos vai apresentar diferentes estratégias de reprodução. No entanto, todos eles vão produzir gametas. O que são gametas? São células reprodutivas. E essas células reprodutivas, elas se unem e formam um embrião. Essa união de células reprodutivas formando um embrião, nós chamamos de fecundação. Então, o embrião, ele vai ter o material genético dos dois genitores. O que seriam os dois genitores? Por exemplo, o indivíduo que deu o gameta masculino e o outro que daria o gameta feminino. Seriam o quê? Os pais. Então, os genitores seriam os pais, ou seja, quem deu origem a esses gametas. Então, o embrião ele vai ter uma mistura do material genético desses dois indivíduos. Então, o primeiro grupo que a gente vai estudar o ciclo de vida é o grupo das briófitas, tá? A gente vai perceber que existem duas fases distintas na reprodução das briófitas. Uma fase que é a fase sexuada, que está diretamente relacionada à produção de gametas, tá? Que é essa daqui, que está aqui dentro do quadrado vermelho, tá? Aqui vai ser a fase sexuada. Aqui a gente vai ver que tem um indivíduo aqui que produz gametas masculinos e outro indivíduo que produz os gametas femininos, tá? Então, quando aqui seriam o que? É o que eu falei que são os genitores, tá? Um vai liberar os gametas masculinos e o outro vai liberar os gametas femininos. Ou seja, esses indivíduos que nós estamos vendo aqui, aquele tapetezinho verdinho que a gente vê nas briófitas, a gente está vendo ali a fase sexuada das briófitas. Aquele tapetezinho ali, aquela partezinha toda verdinha, é o que vai estar liberando os gametas, sejam eles femininos, sejam eles masculinos, porque cada um daqueles raminhos verdes ali vai estar produzindo determinado tipo de gameta. Se ele for do sexo feminino, ele vai produzir os gametas femininos. Se ele for do sexo masculino, ele vai produzir os gametas masculinos. Então, o gameta masculino nós chamamos de anterozoides. Então, aqui é o indivíduo masculino, a planta masculina, a briófita masculina, ela produz gametas masculinos que nós chamamos de anterozoide. E a planta feminina vai produzir gametas femininos que nós chamamos de osfera. Então, quando ocorre aqui a fecundação, tá? Que é a união, aqui tem a planta masculina e a planta feminina, que a gente está vendo o ciclo de vida. A planta masculina produzindo o gameta
masculino e a planta feminina produzindo o gameta feminino. Ou seja, a planta masculina produz o anterozoide, que é o gameta masculino, e a planta feminina produz a osfera, que é o gameta feminino. Esses gametas, eles se unem e o nome dessa união de gametas nós chamamos de fecundação. Quando ocorre a união, vai ter a formação do embrião, que é essa parte aqui que está acima aqui, tá? Onde é que esse embrião ele vai se desenvolver? Vai se desenvolver na planta feminina, tá? Olha aqui o símbolozinho feminino. Então, o gameta masculino ele vai nadar até a osfera e aqui vai ocorrer a fecundação aqui na osfera. Aqui vai se desenvolver o embrião. E esse embrião ele vai ter uma mistura de material genético. Vai ter uma mistura do material genético da planta masculina com uma mistura do material genético da planta feminina. O anterozoide, para ele alcançar a osfera, ele precisa de água. Então, por isso que a gente vai ver mais essas plantas em ambientes úmidos ou quando nós estamos no período chuvoso, porque é quando essas plantas elas vão conseguir se reproduzir. Por quê? Porque para que ocorra a reprodução, o anterozoide ele vai ter que nadar até a osfera. Quando ele nada até a osfera, tá? Vai ocorrer o processo aqui de fecundação. Então, qual é a fase? A fase sexuada das briófitas é a fase que a gente mais vê, é a fase visível. Esse tapetezinho que a gente vê dos musgos, desses que a gente vê aparecendo nos muros, no tronco das árvores, que quando é um ambiente muito úmido, é a fase sexuada, ou seja, é a fase ali onde os indivíduos estão produzindo gametas. Aí, quando ocorre a formação do embrião, ou seja, choveu, o anterozoide alcançou a osfera, se desenvolveu o embrião, a gente vai ver aqui em cima da planta masculina o embrião ele se desenvolvendo. Olha aqui. Quando ele se desenvolve, ele forma isso aqui que a gente chama de esporófito. Esse esporófito aqui ele vai produzir esporos. A gente chama esses verdinhos de gametófitos, porque produz gametas. Essa parte aqui, depois que ocorre a fecundação, forma um esporófito, que é uma estrutura produtora de esporos. Então, aqui, ó, vai ter uma cápsulazinha aqui, onde vai estar aqui cheio de esporos. Esses esporos, eles se dividem e vão dar origem a novos gametófitos. E assim formam o ciclo de vida. Ou se for um esporo que cair aqui, esse esporo for masculino, vai dar origem a um gametófito masculino, que vai produzir gametas masculinos. Se for um esporo feminino, vai dar origem a um gametófito feminino, que vai produzir gametas femininos. Então, a fase assexuada é a fase onde ocorre a produção de esporos, ou seja, a fase assexuada ela só ocorre quando está chovendo, quando o pterozoide alcançou a osfera, que se desenvolveu o embrião, que o embrião deu origem ao esporófito. Ela é mais temporária, essa fase aqui de produção de esporos. A gente não vê muito isso. Só vê quando ocorre realmente a fecundação, quando está no período mesmo, quando tem as condições propícias para que as briófitas elas se reproduzam. Então, agora a das pteridófitas.
a gente vai ver que, assim como as briófitas, as pteridófitas também apresentam duas fases distintas no seu ciclo de vida. Uma fase sexuada, que na fase sexuada ocorre a produção de gametas, assim como as briófitas, e outra fase assexuada, que ocorre a produção de esporos. Olhem aqui, deixa eu voltar só aqui. Olhem aqui o ciclo de vida das pteridófitas. Aqui, gente, é o protalo, a gente vai chamar de protalo. Esse protalo aqui é o gametófito das pteridófitas. É aqui onde vai ocorrer a produção de gametas. Aqui vão ser produzidos gametas femininos e gametas masculinos. Esses gametas, eles também vão precisar de água para a sua reprodução. É tanto que a gente vai encontrar as pteridófitas em locais mais úmidos também. Em um local muito seco, não tem como ela se reproduzir, então vai ser mais difícil do gameta masculino nadar até o gameta feminino. Então, quando o gameta masculino nada até o gameta feminino, vai formar essa estrutura que a gente vê, que é a produtora de esporos. Enquanto nas briófitas o que a gente vê é mais a estrutura que produz gametas, nas pteridófitas é o contrário. A gente vê a estrutura que produz esporos, ou seja, a fase assexuada das pteridófitas, certo? Porque a fase assexuada é a fase que produz esporos. Lá nas briófitas, a gente viu que a gente vê os gametófitos. E depois surge ali o esporófito, que é a fase assexuada que produz esporos. Já nas pteridófitas, não. A gente vê aqui o gametófito, aqui, onde tem aqui o número 3, mas isso aqui, geralmente, se a gente for olhar uma samambaia mesmo, a gente raramente vai ver o protalo. A gente vê mais esse daqui, tá? A gente vai ver mais a fase produtora de esporos, tá? Então, a folha lá da samambaia, se ela tiver no momento lá de produção de esporos e a gente olhar embaixo da folha, a gente vai ver os soros, que são cada bolinha dessa aqui, nesses soros, vão estar cheios de esporos. Esses esporos, eles caem e dão origem a um protalo. O protalo dá origem a gametas. Os gametas ocorre a união do gameta masculino com o feminino, do anterozoide, que é o gameta masculino, com a osfera, que é o gameta feminino. Quando ocorre a união, vai ocorrer a formação do esporófito, ou seja, dessa parte aqui, que é a estrutura produtora de esporos, tá? Lá nos soros, já não... essa estrutura produtora de esporos que está aqui abaixo das folhas das samambaias, das pteridófitas, tá? A gente chama de soros. Então, é aquele que tem a fase mais duradoura e visível. Ou seja, a gente vê a estrutura produtora de esporos nas pteridófitas. A gente vê a fase assexuada. A gente não vê a estrutura produtora de gametas. Já nas briófitas, não. Aquele tapetezinho que a gente vê ali é a fase sexuada, é a estrutura produtora de gametas. Então, bem distinto, né? Nas briófitas, o que a gente vê mais é a fase sexuada, que produz gametas, e nas pteridófitas, o que a gente vê mais é a fase assexuada, que produz esporos. As gimnospermas, elas conseguem já ser independente da água para reprodução. Por exemplo, o gameta masculino não vai mais precisar de água para nadar até o gameta feminino, como ocorre lá nas briófitas e lá nas pteridófitas. As gimnospermas já não precisam mais disso, porque surge o grão de pólen. E o grão de pólen vai estar
pode ser carregado pelo vento. No caso das gimnospermas, esse grão de pólen ele pode ser carregado pelo vento. E esse grão de pólen ele vai guardar o gameta masculino. Então, quando o vento bate no grão de pólen, esse grão de pólen ele pode ir lá alcançar a flor feminina. Olhem aqui. Aqui é essa estrutura aqui que a gente chama de estróbilo. Ela produz, essa menorzinha sempre vai produzir os grãos de pólens, que é onde está o gameta masculino. E aqui, essa estrutura maior é o estróbilo feminino, que é aqui onde vai estar o gameta feminino, certo? Então, aqui, o estróbilo masculino, onde está o grão de pólen, que guarda o gameta masculino. Aqui, o estróbilo feminino, onde está a osfera, que é o gameta feminino. Então, o que é que vai acontecer? Quando o grão de pólen cai aqui na osfera, ele vai desenvolver o embrião. E esse embrião vai estar protegido por uma semente. Então, olha o que surge aí nas gimnospermas, que nas briófitas e nas pteridófitas não tem. O grão de pólen e a semente, que guardam o embrião. Quando a semente cai no solo, se tiver as condições propícias e adequadas para o desenvolvimento dela, ela vai se desenvolver. Então, se tiver as condições propícias e adequadas, ela vai cair ali e vai se desenvolver. Então, olhem aqui. Nas gimnospermas, ocorre o quê? O surgimento do grão de pólen, que guarda o gameta masculino, e as sementes, que guardam o embrião. Então, olha aqui. Lembre-se que as gimnospermas é um exemplo de pinheiro, mata de araucária, é um exemplo de gimnosperma. Então, olhem aqui. Aqui, o estróbilo feminino, que é o que guarda o gameta feminino, ele sempre vai ser grandão. E o estróbilo masculino, ele é menorzinho. O estróbilo masculino tem um grão de pólen, tá? Então, quando o grão de pólen ele se desloca por meio do vento até aqui o gameta feminino, vai ocorrer a fecundação e a formação da semente. Essa semente, quando cai aqui no solo, a semente abriga o embrião, tá? Essa semente aqui que abriga o embrião, quando cai no solo, vai dar origem a um novo indivíduo. Então, esse indivíduo cresce, dá origem a novos estróbilos. Esses estróbilos vão ter estróbilos masculinos e femininos, que vão produzir gametas masculinos e femininos, sendo que o gameta masculino está protegido pelo grão de pólen. Quando o vento passa, carrega o grão de pólen até o estróbilo feminino, ocorre a fecundação. Na fecundação ocorre a formação do embrião, que está protegido por uma semente. A semente, quando cai no solo, dá origem ao novo indivíduo. E assim as plantas se reproduzem, as gimnospermas. E as angiospermas? Existem... a reprodução das angiospermas ela é dividida em 6 etapas. O processo de polinização, a formação do tubo polínico, a fecundação, o desenvolvimento dos frutos, a dispersão da semente e a germinação. Olhem aqui. A reprodução das angiospermas, uma grande parte tem uma ajuda de animais polinizadores e animais dispersores também. Olhem aqui, as angiospermas elas vão ter a flor, que é uma coisa que já não tem nas outras plantas. E a flor, ela pode abrigar uma estrutura que produz gameta masculino e feminino e
No caso, o gameta masculino aqui nas angiospermas também já está lá dentro do grão de pólen. E no caso aqui, elas vão ter ajudas de animais que vão atuar na dispersão, porque as plantas elas não se movimentam, né? Então, elas vão precisar de estratégias para poder carregar o grão de pólen até o que tem o gameta masculino, até a estrutura onde vai ter o gameta feminino. Olhem aqui. O grão de aqui a gente tem a flor da goiabeira. Aqui tem a abelhinha. A abelhinha, quando vai visitar a flor, sabe aqueles grãos, aquelas estruturas amarelinhas que ficam na flor? Tá? Se vocês tiverem aí plantas na casa de vocês que tenham flor, vão lá e olhem. Tem uma estrutura amarelinha. E nessa estrutura amarelinha tem uns pozinhos lá dentro, assim, uns grãozinhos. Esses grãozinhos abrigam o gameta masculino. Então, quando aqui a abelhinha ela visita a flor da goiaba, ela acaba se sujando de grão de pólen, se mela o corpo todinho, mela as costas de grão de pólen. E ela também se alimenta de grão de pólen. Então, além dela utilizar o grão de pólen para se alimentar, ela acaba se melando também de grão de pólen. Então, quando ela vai para outra flor, o que é que acontece? Esse grão de pólen, aqui, tá vendo essas partezinhas aqui amarelinha, é onde tem o grão de pólen. Quando ela visita outra flor, tem uma estrutura aqui que é um tubinho. Esse tubo aqui, dentro dele tem o ovário. Dentro do ovário tem o óvulo. E dentro do óvulo tem a osfera, que é o gameta feminino. E o grão de pólen, que é o gameta que guarda o gameta masculino. Então, quando a abelhinha sai daqui, que ela se melou de grão de pólen, e vai até a outra flor, esse grão de pólen cai aqui nesse tubinho, tá? Que é onde tem a osfera. E ele vai formar um tubo, que a gente chama de tubo polínico. Então, esse tubo polínico, que é formado pelo grão de pólen, ele cresce aqui ao longo da estrutura reprodutiva feminina da flor. Vai crescer aqui, tá vendo? Vai vir aqui, crescer, e vai chegar aqui até atingir a osfera. Quando atingir a osfera, o gameta masculino que está aqui guardadinho no grão de pólen vai se fundir à osfera. Quando ocorre isso, tá? Ocorre a fecundação. Essa fecundação vai fazer com que essa flor aqui no óvulo dela, que guarda a osfera, o ovário, tá? O ovário está aqui. No ovário tem um óvulo, o óvulo guarda a osfera. Então, esse ovário aqui, ele vai começar a se desenvolver, tá? Quando ele se desenvolve aqui, o que era o ovário vai começar a virar o quê, gente? O fruto. Essas estruturas que estão aqui em cima caem, e isso aqui vai se desenvolver. E vai ocorrer também a formação de sementes, que é onde vai estar o embrião. Se a gente pegar essa sementinha e jogar lá em outro lugar, vai dar origem a uma nova, lógico que condições específicas para o desenvolvimento daquela planta. Joga ali aquela planta, aquela semente, ela vai germinar e dar origem a um novo indivíduo. Tá? Então, o que a gente come aqui vai ser o quê? O ovário da flor. A gente come aqui o ovário, o fruto é o ovário desenvolvido, tá? Da flor. Então, aí o que é que acontece? Olha como as plantas a gente vê assim, planta não faz nada, né? A gente às vezes pensa dessa forma, mas não é assim, tá bom? Olha, ela joga as flores, dá grão de pólen, dá néctar para as flores,
para as abelhas e para os animais, né? Fornece o grão de pólen que as abelhas se alimentam. Também fornece o néctar que as abelhas utilizam também para a produção de mel. Então, a abelhinha vem aqui, não só a abelha, né? Morcego também se alimenta do néctar das flores, que geralmente fica aqui, embaixo do ovário, aqui geralmente tem uma estrutura que produz néctar. Então, ela vai lá e joga. Ela não pode se mover, né? A plantinha fica ali parada. Mas ela vai utilizar, no caso das angiospermas, de recursos que ela tem para que ela possa conseguir se reproduzir e ter novos filhinhos, né? Gerar novos indivíduos. Então, o que é que ela faz? Joga a flor. A abelhinha vai lá, se mela de grão de pólen, que tem o gameta masculino. Aí depois a abelhinha vai visitar outra flor para comer grão de pólen, para coletar néctar. Vai lá e pluft. Acaba levando o grão de pólen. Olha como a planta foi espertinha. Jogou flor, tem grão de pólen, tem néctar. Ela não consegue se mover, mas a abelha se move e leva lá o grão de pólen para ela. Quando ela dá um alimento para a abelha, né? E a abelha vai e leva o grão de pólen. Quando a abelhinha levou o grão de pólen, esse grão de pólen vai fecundar aqui o óvulo que tem a osfera. Quando acontece isso, gente, vai formar o fruto, tá? Fecundou ali o óvulo com a osfera, vai formar o fruto. Aí o fruto tá ali, né, na planta. O que essa planta ela precisa alcançar outros lugares, tá? Porque se a plantinha tiver ali, o filhotinho for ali crescer perto da planta, amanhã ela vai competir pela água, pelo solo, pelos recursos que tem ali. Então, ela precisa que aquela sementinha, ela alcance outros lugares. Aí ela dá uns frutos saborosos, né? Uma goiaba, uma manga, que vai ter ali a semente dela como embrião. Então, ela dá uma coisa saborosa para os animais. Os animais se alimentam do fruto e jogam as sementes. Por exemplo, aqui no caso da goiaba, tem algumas aves que se alimentam da goiaba. Aí a semente vai passar lá pelo trato intestinal lá da ave. E quando lá nas fezes da ave aquela semente de goiaba cai, e a ave já voou para outro lugar, já dá origem a uma nova goiaba, a uma nova goiabeira. A mesma coisa também quando o animal vai lá, come a manga, aí ele vai comendo, né? Vai caminhando e comendo, joga a semente em outro lugar. Ali já dá origem a uma nova planta de manga, né? Uma nova mangueira. Então, é assim que funciona. As plantas elas não se locomovem, mas elas se utilizam de estratégias de frutos saborosos, de néctar, de grão de pólen, para que elas possam se reproduzir, para que elas possam alcançar outros ambientes. Por isso que as angiospermas, que produzem frutos, que produzem todas essas características, elas conseguem chegar a tantos ambientes distintos em relação às briófitas e às pteridófitas. E até as angiospermas, por isso que elas são um grupo de plantas mais diversos que tem. Porque ela tem uma diversidade de frutos e ela consegue alcançar vários ambientes por conta desses recursos que elas dão para os animais, grão de pólen, fruto, néctar, tá bom? Então, a gente vê uma plantinha assim, mas quando a gente vai analisar ela, a gente vai ver que ela tem um monte de estratégia que possibilita que ela fique aqui no nosso planeta, que ela conquiste outros ambientes. Então, as angiospermas, elas podem ser hermafroditas. O que é hermafroditas? Elas podem ter flores que têm tanto a estrutura que produz o gameta masculino, quanto a estrutura que produz o gameta feminino. Ou ela pode ter, por exemplo, uma planta só com flor masculina e outra planta só com flor feminina, como é o caso do mamão. Por exemplo,
Onde é que a gente vai ver se desenvolvendo o mamão? No mamão, no pé de mamão, que tem a flor feminina, porque o grão de pólen vai, como o mamão ele tem uma flor masculina e outra flor feminina, aquela flor masculina que está ali vai estar produzindo o grão de pólen. Então, o grão de pólen ele precisa sair dali, daquela flor masculina, e alcançar a flor feminina. E ali é onde vai se desenvolver o mamão. Não vai ser no pé de mamão que tem a flor masculina, mas sim no pé de mamão que tem a flor feminina. Então, as angiospermas, elas podem ter as duas estruturas reprodutoras, masculina e feminina, no mesmo indivíduo. Quando acontece isso, nós chamamos de hermafroditas, ou pode ter os sexos separados. Uma flor com estrutura feminina e outra flor com estrutura masculina. Então, é isso. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre flor, frutos e sementes, tá? Mas, por hoje é só. Vocês vão responder as atividades relacionadas a essa temática, tá bom? Até a próxima aula e um forte abraço.